eu sou a Carol e eu acho que você devia começar a ler teatro. Pra quem não sabe, tá chegando agora. Oi, eu sou a Carol, eu tenho 24 anos, eu sou atriz, eu sou formada em artes cênicas pela Unirio, sou bacharel. E eu faço teatro desde os meus 3 anos de idade e nunca parei. Trabalho com isso, trabalho bastante com teatro musical também, às vezes com audiovisual. E teatro é minha grande paixão, a razão da minha vida e é quem eu sou. Então seja muito bem-vindo. Eu vim aqui no meu look ensaio temático. O tema do vídeo de hoje é mais um bate-papo do que uma lista de livros ou recomendações. Eu percebo aqui no BookTube uma certa resistência de muitas pessoas a lerem dramaturgia. E eu fiquei me perguntando, por que será, gente? Porque ler teatro é tão maravilhoso e não é só porque eu sou atriz. Eu acho muito mais fácil até, muitas vezes, do que ler um livro convencional. Então, hoje eu trouxe alguns motivos pelos quais vocês deveriam começar a ler teatro. E se vocês já leem, podem continuar aqui também, porque aí vocês podem até acrescentar alguma coisa na discussão aqui nos comentários. Vamos falar só de vantagens hoje. Eu vou falar o que você pode ganhar a mais se você começar a ler teatro. Eu, particularmente, acho mais fácil de ler peça de teatro por alguns motivos. A formação da página do roteiro, eu acho que é mais simples de visualizar. Por quê? Num livro convencional, normalmente você tem um parágrafo de descrição, e aí algum personagem fala, então tem o travessão, a fala do personagem, e às vezes tem um disse Harry. E aí também tem vezes que o autor, ele só pensa assim, não, saber quem tá falando. E aí, eles botam quem tá dizendo aquela fala e você fica, meu Deus, mas quem tá falando isso? E aí fica muito difícil, às vezes, pra você entender mais profundamente cada personagem, se você não consegue entender quem foi que falou aquela fala. No teatro não tem esse problema, porque sempre antes de qualquer fala de teatro, tem o nome do personagem que fala. E isso eu acho muito prático, é bom porque na hora que a gente tá fazendo leitura dramatizada, facilita bastante. E eu acho que todos os livros deviam fazer isso, sendo sincera. Outra vantagem de ler peças de teatro é porque elas normalmente são de leitura muito rápida. As peças são feitas para serem vistas em cima de um palco. Então, é muito difícil que uma peça tenha mais do que 2 horas de texto. A peça de teatro, no palco, normalmente tem umas 2 horas, no máximo 2 horas e meia. Mas, na hora que você levanta a peça, você tem movimentação, objetos de cena, você tem o intervalo entre uma cena e outra, você tem jogos de luz que também às vezes demandam tempo, você tem pausas dramáticas. O que significa? Na hora de você ler a peça sozinho em voz baixa, você vai ler isso muito mais rápido. Ou seja, em 1 horinha e meia você consegue ler uma peça de teatro, coisa que para um livro você demoraria 1 semana, 2 semanas, 1 mês, dependendo da sua velocidade. Eu acho que isso é um grande ponto positivo, às vezes a gente tá com vontade de ler alguma coisa, mas não tem muito tempo. Peças de teatro. Peças infantis, então, você lê em meia hora. Eu acho maravilhoso. Outro motivo para você ler peças de teatro é porque existem as rubricas. Rubrica não é assinatura resumida. Rubrica, na verdade, é alguma indicação de ação ou de intenção que esteja sendo pedida no texto. O que isso significa? Sabe nos livros, quando o autor começa a descrever o cenário, quando ele começa a falar sobre a cor da roupa do personagem, sobre o que o personagem está pensando? Então, isso seria uma rubrica. Tem as rubricas de contextualização, então às vezes a gente fala palco vazio com uma cadeira no centro. Entra o personagem Mariazinha e senta na cadeira. Então, ela já descreve toda a movimentação ali da cena sem enrolação. Óbvio, tem um dramaturgo ou outro que dá uma floreada nas rubricas, mas normalmente são coisas muito objetivas, muito práticas e muito imagéticas. Então você lendo aquilo, você já visualiza a cena na sua cabeça, facilita bastante. Outra coisa são as rubricas de intenção. Como assim? Como eu disse, né, primeiro tem o nome do personagem que tá falando e a fala. Às vezes tem o nome do personagem e entre parênteses um estado de emoção. O que seria isso? Por exemplo, Carol, entre parênteses, animada. Gente, bem-vindos ao meu canal. Então, eu tenho que falar isso de uma forma animada. Gente, bem-vindos ao meu canal! Ou então, se fosse Carol, entre parênteses, triste. Não tive muitas curtidas no último vídeo. O que isso significa? Não tive muitas curtidas no último vídeo. As rubricas de intenção basicamente te dão a informação do que o personagem está sentindo na hora que ele fala e como ele fala aquela fala. Isso ajuda muito porque às vezes você lê no livro, você fica perdido, porque tem frases que são dúbias. Então você não entende se o personagem falou aquilo de uma forma debochada, se ele falou aquilo porque ele realmente acredita. E no teatro a gente não tem esse problema porque temos as rubricas. Então isso facilita bastante o entendimento de quem tá lendo.
Outra coisa que me encanta nas peças de teatro é a construção dos personagens desde o momento do roteiro. Como eu sou atriz, eu gosto de ver personagens complexos. Me incomoda muito quando eu vejo personagens que são superficiais. Isso acontece bastante em livros, porque muitas vezes é um personagem secundário que não é tão importante para a história, então a função dele é estar ali fazendo uma escada, fazendo uma ponta, e não é sobre ele o livro. Isso me incomoda porque na vida, todas as pessoas que fazem parte de qualquer situação também têm os conflitos delas. Então, no teatro, isso é muito mais aparente. Os subconflitos, o que o personagem já passou para estar ali. E claro, né? Foram personagens que foram feitos para serem encenados, sabe? Então eu acho que o teatro traz mais essa profundidade nas construções de personagem. Óbvio, muitos livros têm construções de personagem impecáveis, mas no teatro isso é mais frequente, eu diria. E pra fechar, meu último ponto para tentar te convencer a começar a ler teatro, o Brasil é um país muito rico dramaturgicamente. Nós temos diversas pessoas que escreveram para teatro, pessoas inteligentíssimas, tem peças de comédia, peças de suspense, peças de drama, peças de terror, talvez tenha, peças infantis, peça pra tudo que é gosto. Então, assim, com certeza você vai achar algum dramaturgo que te represente. Eu tenho os meus preferidos, né? Particularmente, o meu preferido é o Nelson Rodrigues. Bastante polêmico, onde eu vou fazer algum vídeo falando sobre as peças dele como um todo. Mas tem diversos outros, então leiam dramaturgos brasileiros, leiam literatura brasileira. Tem coisas engraçadíssimas, tem coisas super emocionantes. Então eu prometo que se você der uma chance pro teatro, você vai gostar. O bichinho do teatro vai picar você e não vai mais te deixar em paz. Eu espero ter sido convincente, espero que alguém aqui tenha sentido vontade de ler alguma peça de teatro. E fica tranquilo, se você não souber por onde começar, eu vou em breve fazer um vídeo falando sobre peças para quem nunca leu teatro. Já já eu vou chegar com várias recomendações. Eu espero de verdade que vocês tenham se interessado por esse assunto, porque é uma carência que eu sinto aqui na internet, assim, no Booktube principalmente. Eu vejo muitas pessoas falando sobre peças de teatro dentro do meu nicho de atores, mas eu não vejo isso sendo falado pelo público em geral, pelo público de leitores. Então eu queria fazer uma diferença aqui. Esse foi um dos grandes motivos pelo qual eu criei esse canal, então eu espero que esse motivo se concretize. Tá bom? Muito obrigada para quem chegou até aqui. Eu fico muito feliz de saber que tem gente gostando do que eu tenho pra falar, mesmo que seja pouca gente. É mais importante que eu toque 2 pessoas do que 500 pessoas assistam e não deem valor. Tá bem? Então, muito obrigada. Curtam esse vídeo se você puder. Deixa um comentário aqui pra mim. Você já leu teatro? Você gosta de ler teatro? Eu quero saber. Quero saber quem são as pessoas que estão assistindo aqui. Quero saber se eu conseguir convencer você de dar uma chance. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos fazer isso aqui por mim, por favor. Muito obrigada. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.